Fala, meu lindo, minha linda! Olha, que lindo! A gente vai para uma mensagem agora que ela é, sabe, uma maneira poderosa de você acelerar a sua vida de uma forma tão extraordinária que em pouco tempo você vai ver os frutos e talvez você se tornará irreconhecível. Simplesmente pelo fato de fechar brechas para viver exatamente aquilo que Deus tem para você. Antes da gente começar, eu quero te convidar a fazer parte da nossa comunidade. Nós temos um grupo de WhatsApp e que nessas horas já deve ter milhares de pessoas lá, em nome de Jesus. É só você clicar no link que está aparecendo na descrição do vídeo. Aqui abaixo tem uma descrição, você clica lá, entra na nossa comunidade. Toda a segunda-feira tem uma palavra de Jesus para você no nosso canal. Às quintas, o Mentoria de Vida, que é essa mensagem que você está assistindo agora. E todos os dias, de segunda a sexta no SBT, às 7 horas da manhã, você tem o Bom Dia Esperança. E eu quero fazer um convite que você seja parte da nossa comunidade, daquilo que Jesus está fazendo. Então agora, se você já entrou na comunidade, curte o vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho. E vamos pro vídeo agora. A mensagem começa bem facinho, o começo dela. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 27, que começa dizendo: não dê lugar ao diabo. Está vendo a diferença do Mentoria de Vida para a mensagem do canal? Aqui, irmão, o buraco é mais embaixo. Aqui pede para sair. É que a gente amadurece e tem coisas que vão se tornando parte da nossa caminhada que a gente não pode ignorar. Bom, quando a gente é garoto, a gente tinha medo do escuro, lembra? Tem gente velho que ainda tem medo do escuro. Acabei de ver 3 pessoas. Por que a gente tinha medo do escuro? Porque no escuro a gente não sabe o que tem lá. Então, como o escuro é um lugar desconhecido, então você perde a referência e pelo medo do que possa ter, você foge daquele lugar. Eu me lembro de quando eu era criança, que dormir no escuro não foi um grande desafio, mas ir tomar água no escuro era. Irmão, o caminho do meu quarto até a cozinha era um sangue de Jesus tem poder. Tá repreendido o diabo, sai agora. Qualquer barulho que eu ouvia. Irmão, e você sabe que casas fazem barulho de noite? Vento, dilatação de material por causa de frio e calor. Só que ninguém explica isso para uma criança. E você está aqui deitado, uma escuridão absurda. E quando você ia para o sítio? Que o sítio é mais escuro do que o normal. Porque, estou contando a minha vida agora. Mas aí você ouviu um barulho assim. Pronto. O diabo acabou de entrar na casa. Tô sendo sincero, mas só para você entender o ponto. A escuridão é um lugar onde você não tem domínio. É onde você não tem controle. Então, basicamente, brechas
São lugares que você não tem controle, que é o lugar que você não mostra, que você não conta, que você esconde, e são exatamente nesses lugares que estão os teus pontos fracos de destruição. Então você imaginar mais ou menos assim: é como se fosse um navio, e nesse navio tem um pequeno buraquinho lá embaixo, que o capitão sabe do buraco, mas ele não conta para ninguém, e ele continua navegando. Mas a cada 2 dias ele vai lá embaixo, ele pega uma toalha, retira toda a água, e ele vai vivendo assim durante muito tempo. Só que na primeira vez que ele foi, tinha pouca água. Depois, quando ele voltou, já tinha mais água. Até um dia que ele não vai conseguir mais voltar, porque já está cheio de água e não tem mais o que fazer. Mas tudo começou com uma pequena brecha, com um pequeno lugarzinho. E lá naquele lugarzinho foi crescendo, crescendo, até que um dia o casamento acabou. Até que um dia os filhos já não têm mais respeito pelo pai. Até que um dia você perdeu o seu trabalho. Até que um dia você perdeu o seu temor. Até que um dia você não ama mais a Deus porque perdeu toda a fé. Mas tudo começou pequenininho e sempre num lugar escuro. Escuro porque você quis que ficasse escuro. Escuro porque você sabia que se tivesse luz em cima, você teria que resolver. Mas você deixa escuro. E aquilo que é pequeno vai crescendo ao longo do tempo, até um dia que aquilo que você deixou te destrói. A gente é maduro para conversar sobre isso. A gente é maduro para olhar um no olho do outro e dizer que talvez na nossa vida ainda existem coisas escondidas, que talvez ainda existem compartimentos da nossa embarcação com vazamentos que a gente não mexeu e está lá. A gente volta a cada 3 meses, 2 dias, whatever. A gente volta, resolve de maneira paliativa, mas ainda está lá. E ainda incomoda. E sabe, só tem uma maneira de a gente resolver algo semelhante: colocando luz em cima. A vida é mais ou menos assim. Nós somos enganados pelo mal. Nós fomos enganados. A gente caiu numa pequena mentira. E essa pequena mentira normalmente está conectada com o nosso orgulho, porque a gente disse que não ia fazer mal para a gente, que não ia dar nada. Não, eu tenho o domínio próprio, eu consigo parar, eu consigo controlar, eu consigo resolver. E aí a gente começou dando um primeiro passo. Isso é tão sério. Quantas famílias se perdem todos os dias por causa de uma salinha escura que não foi cuidada? Quantas vidas com Deus que são destruídas por conta desses pequenos quartos escuros que gerou trevas sobre uma casa inteira até o dia que não teve mais esperança? Quantas coisas na nossa vida a gente esconde de todo mundo, mas a gente não consegue esconder do espelho. A gente não consegue esconder do nosso sono. A gente deita e aquilo está lá, batendo, nos humilhando. Está lá, tirando a nossa paz, roubando o nosso sono. E a gente vai passando por cima. A gente não cura, a gente não resolve, porque às vezes vai nos cobrar bastante. Às vezes vai nos cobrar um posicionamento firme. Às vezes vai nos cobrar uma hombridade de um nível que a gente nunca teve. Sabe, mulheres, vai nos cobrar que a gente vai perder relacionamentos, vai ter que mudar rotas muito dramáticas. Mas se eu te dizer que é muito melhor fazer enquanto o barco navega do que depois quando o barco ir para o fundo. E se eu te falar que é muito melhor a gente resolver agora
do que depois enfrentar a dor das péssimas decisões. Se eu abrir meu telefone aqui, meu direct, você vai ver uma série de mensagens. De primeiro, gente que está traindo a sua família e que está vivendo uma vida dupla e que agora está entre a cruz e a espada. Um lado está pressionando e o outro está quase descobrindo. Gente que está devendo porque pegou dinheiro emprestado para pagar algo que a esposa não sabe que ele comprou. Pessoas que tomaram decisões erradas, não contaram para ninguém, não tem para ninguém para pedir ajuda agora. Porque quem faz as coisas escondidas, é muita humilhação pedir ajuda no público. Então elas param aqui, que ninguém vê. Quantas mensagens eu já recebi. E sabe, quando eu voltei para Jesus, eu também mandei uma mensagem para alguém de coisas sombrias da minha vida. Mas isso é um negócio. É a gente que vai deixando. Quando a palavra está dizendo não dê lugar ao diabo, ele está dizendo passa em revista e fecha todas as brechas. E brecha pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Pode ser um grupo de WhatsApp. Pode ser uma amizade que você tem. Pode ser o lugar que você frequenta. Pode ser a pessoa que você convive. Pode ser o tipo de conversa que você nutre. Porque é assim que o mal entra. Eu sempre digo e aprendi assim: com pecado você não brinca, você passa longe. Com limite você não experimenta, você passa longe. Esse negócio de jogos de azar, tem gente que está destruído e ninguém da família sabe. Está pegando dinheiro de agiota para pagar outra agiota. A vida está destruída. Casamentos destruídos. Pessoas que estão afundadas na pornografia. Gente que está aprofundado em relacionamentos tóxicos. Mas tudo começou com uma brecha. Como que a gente resolve? Colocando luz em cima. E como que a gente coloca a luz em cima? Primeiro, com Cristo. A gente precisa rasgar o nosso coração com Jesus e dizer: Deus, eu tenho um problema. Porque a gente não reconhece que é um problema. A gente diz: não, eu vou resolver. É simples, eu consigo. Não, você tem um problema. Não, você tem um problema. Se você tem uma brecha, você tem um problema. Você tem que dizer para o Senhor: Jesus, eu tenho um problema. E eu tenho um problema nessa área. Irmão, Judas não tinha problema com adultério. Judas tinha problema com dinheiro. Tem gente que o problema é a mulher. Então o seu problema é com mulher. O seu problema não é com dinheiro. O problema é que normalmente quem tem problema com uma coisa joga uma cortina de fumaça na outra. Ele ataca o que ele é um ponto forte, mas ele esconde um ponto fraco. Então reconhecer que nós temos um problema é o primeiro passo. Se Judas chegasse para Jesus e dissesse: Jesus, é o seguinte, dinheiro comigo não dá. Eu sou bom de administrar, mas eu sou zolhudo. Vai ter uma hora que isso vai me destruir. Então não brinca com limite. Se o seu problema é com mulher, não brinca com limite. Não esteja em grupos. Não manda direct. Se alguém te mandar um direct, não responde, tonto. Eu prefiro passar por ignorante e grosseiro do que perder a minha família amanhã. É melhor, entenda, coloque limites que te protejam a longo prazo. Proteja os seus filhos, proteja o seu casamento, proteja as suas finanças, proteja a sua vida com Deus. Porque a pior coisa da vida de alguém é ser achado em falta, porque escondeu o que deveria ser tratado. Colocar luz em cima, primeira coisa, diga para o Senhor: Jesus, seguinte, eu tenho um problema com isso aqui. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso que o Senhor me traga perdão. Mas eu preciso que o Senhor me abra o caminho. Que o Senhor mostre para mim o que eu devo fazer. Irmão, o Senhor não resiste a um coração contrito e quebrantado. E é a Bíblia que diz, não sou eu que estou falando. Mas o nosso primeiro ponto é tentar esconder. Por que Adão e Eva, quando Deus desce no jardim, eles se escondem? Porque na cabeça deles dá para esconder alguma coisa de Deus. De Deus a gente não esconde nada. Só que quando a gente esconde de Deus, o mal usa isso para nós, contra nós, para nos afastar de Deus. Porque todas as vezes que a gente vai orar, o mal vem e diz: você não pode, você não tem direito. Por quê? Porque você esconde algo, mas você nunca escondeu nada, porque Deus sempre soube de tudo. Então você resolve primeiro com Deus: Deus,
eu tenho um BO para resolver. Senhor, me ajuda. E aí depois, se proteja. Escute bem o que eu vou te falar. Não me leve a mal, mas tem coisas que mexer depois de muito tempo não resolve mais nada. O fato de nunca mais fazer já é um grande passo de cura. De nunca mais mexer com aquilo já é um grande passo de cura. Mas não deixe de colocar luz em cima. Sabe como que você pode colocar luz em cima de coisas que podem te destruir? Trazendo para uma roda de pessoas de confiança a área que você precisa de proteção. Ponto. Irmão, eu vou ser bem sincero com você. Cada um tem um ponto fraco. E o ponto fraco de quase todo mundo é muito parecido. É sempre duas coisas: ou é dinheiro, ou é o sexo oposto. Na maioria das vezes é isso. Mesmo que você não tenha tanto problema, é importante você ter coisas que evitem problemas, correto? Como que você coloca uma luz em cima? Pronto, minha rede social. Minha esposa tem no telefone dela. Pronto, já resolveu um problema. Tem no telefone dela. Meu WhatsApp está logado no meu computador lá em casa. Minha senha do telefone, ela tem o acesso. E alguém vai dizer, disso é falta de privacidade. Não, meu lindo, isso aqui é defesa. Isso aqui é sabedoria. Eu não quero ter nada no futuro que roube a minha paz e que tire a minha família, que me coloque de maneira escravizada, de subir para pregar e não ter coragem de olhar no teu olho. Então melhor, deixa tudo acessível. Eu fui fazer o Legendários no final do ano, e eu não sabia que podia deixar o telefone com os Legendários. Eu deixei com a minha esposa. Já pensou que gostoso que é tu ficar 3 dias fora, sem medo de alguém mandar uma mensagem e a tua esposa ver? Isso é libertador. Você não ter nada que o mal possa usar contra você. Isso é libertador. Fechar as brechas é colocar a luz em cima, aonde o diabo nunca vai ter legitimidade para te atacar. O Billy Graham falava uma coisa. O Billy Graham dizia: eu não fico sozinho em ambiente com nenhuma mulher, e não pego dinheiro na minha mão de lugar nenhum. O dinheiro vai direto para a associação e eu tenho o meu salário. Eu não mexo em dinheiro que não é meu. A gente tem uma associação evangelística que cuida de milhares de pessoas. Nós acabamos de adotar uma escola no Paquistão. Agora, uma escola chamada Preach School, que é o nome da nossa escola de teologia. Eu não sei a senha do banco, eu não tenho um cartão dessa conta, e eu nunca mexi em um centavo. Sabe qual que é a garantia? A garantia é porque não tem nada no meu nome, não tem um cartão, não tem nada. Não existe como o inimigo te manchar se você não deixou brecha. Esse é o negócio. O diabo só consegue destruir quem deixou brecha. Nós temos que nos tornar blindados. Blinda o teu casamento, blinda as tuas amizades, blinda a maneira que você fala. Lindo, quando você estabelece o padrão, você coloca a luz em cima, você tem pessoas que te ajudam a não cair nesse ciclo. Você entende? Se o seu problema é com pornografia, crie procedimentos que você não será tentado. Não leve o telefone para o banheiro. Converse com a sua esposa. Fala a verdade. Você vai chegar uma hora que você criou um mecanismo que você não consegue mais fazer errado. Porque você botou luz em cima. E tudo que você coloca a luz em cima, o inimigo não tem mais acesso. Isso é em tudo. Nas finanças, não compra nada escondido, minha linda. Esse negócio que alguém diz, não, pega o cartão e compra escondido, até o dia que você estiver endividada e seu marido descobrir da pior forma, e talvez o seu casamento acabe por conta de uma besteira. Não existe isso. Quando você casa, principalmente, não existe vida minha, vida dele, é vida de vocês. Se a gente aprende logo, o inimigo não vai ter ação na nossa casa. Coloque fundamentos sólidos que você não se destrua. Eu completo a palavra dizendo para você o seguinte: para tudo a gente precisa do Espírito Santo para nos convencer. Porque existem coisas erradas que a gente faz e acredita que estão certas, porque o Espírito Santo ainda não nos convenceu, ou porque a gente não deu acesso a Ele. Eu conversei com uma pessoa esses dias,
E ele falou algo interessante. Ele disse: eu traí a minha esposa. E aquilo para mim não parecia errado. Eu falei: cara, mas como assim? Ele falou: cara, eu sou homem. Homem é assim. Eu falei: quando foi que isso mudou? Ele falou: foi o dia que eu conheci Jesus. O dia que eu conheci Jesus, eu vi o covarde que eu era. Eu vi que eu não traía só minha esposa, eu traía toda a minha família. Esse dia o Espírito Santo me convenceu e a minha vida mudou. Entenda que para tudo na vida a gente precisa de Jesus, até para descobrir aonde está o vazamento. A gente precisa dele para saber aonde é o ponto sombrio da nossa história, que precisa de cura. Não é sobre um remendo, é sobre uma cura que não vai mais te afetar naquele lugar. Resolva as coisas antes que aquilo te assombre na sua vida. A pior vida é aquela que você fica assombrada. Coisas que você não resolveu e que a vida dá uma volta e quando vê te encontra na metade do caminho. Aconteceu um negócio comigo interessante esses dias. Eu tava num evento e uma mulher chegou e falou assim para mim: eu preciso falar com você. Falei: meu Deus, pode falar aqui. Tá toda a minha equipe, pode falar aqui. Ela falou assim: não, é só com você, é particular. Falei: sai pra lá, Satanás. E ela começou a insistir. E eu falei para ela: minha linda, você não está entendendo. Eu não vou ter uma conversa em particular com você. Você entendeu isso? Se você quiser falar aqui, está aqui o segurança, está aqui o meu produtor. Você vai falar aqui, mas eu não vou sair daqui com você. Eu não vou conversar com você. Você entendeu? Ela: não, é algo que diz respeito a você. Irmão, e se eu tenho um rabinho preso? Eu desmaiava na hora, irmão. O único que saiu atrás foi o meu produtor, que estava mais curioso do que eu para saber o que era. Ele foi atrás para perguntar o que é. Não é que foi mesmo, mas não perguntou. Mas ele ficou muito curioso. Mas entende que a brecha é assim, é pequena. Um directzinho chega e você abriu o perfil. E não é feia, tá? Nossa, sangue de Jesus tem poder. Aí você fala: ai. Sabe onde começa o erro? Quando você abriu, já começou. Agora, se você abrir e visualizar, aí a pessoa vai mandar assim: uai, não vai me responder? Aí tem tanta coisa para falar. Mas eu vou parar por aqui para dizer uma coisa para você. Fecha a brecha. Quanto antes você fechar as brechas e colocar a luz em cima, você está defendendo a longevidade da sua história. Eu não sei você, meu lindo, mas eu quero pregar essa mensagem para o resto da minha vida. Eu quero ter os meus filhos comigo para o resto da minha vida. Eu quero que eu esteja velhinho e eles dizer para mim: o papai honrou a mamãe, o papai cuidou da gente. Eu quero que a minha filha um dia diga: eu quero casar com um homem igual o meu pai. Você entende? E olha, que fique claro, eu não estou contando vantagem e não estou dizendo que sou perfeito. Pelo contrário, estou dizendo que sou exatamente como vocês. Todo dia algum vazamentinho na embarcação aparece. Tem alguns que eu demoro dias para resolver. Alguns demoram horas. Mas não dá para viver com coisas escondidas. Você quer ser livre? O primeiro ponto é: feche todas as brechas. Ou como o apóstolo Paulo disse, não dê lugar ao diabo. João capítulo 10, versículo 10 diz: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas o capítulo 10, versículo 11 diz: mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Amém? Duas perguntas, uma resposta. Se tiver alguém aqui hoje que nunca entregou a sua vida para Jesus e que quer tomar essa decisão, hoje é o seu dia. Você achou que ia terminar assim, de qualquer jeito? Eu sou um evangelista, nada mudou. A primeira pergunta é para você que nunca tomou essa decisão. E hoje
Você quer tomar a melhor decisão da sua vida, que é fechar todas as brechas e entregar o teu coração por inteiro para o Senhor Jesus. A segunda pergunta é para você que já viveu coisas extraordinárias com o Senhor, mas você abandonou. Uma brecha entrou, aumentou ao ponto de sufocar a sua fé. Mas hoje você está aqui e você quer voltar para Ele. Então essa é a oportunidade única para você. Não é sobre fechar as brechas somente, mas é sobre entregar o controle da embarcação para o Senhor Jesus. Amém? 2 perguntas, uma resposta. Se a sua resposta for sim para uma dessas 2 perguntas, no 3 você vai levantar a mão. No seco assim? Sem nenhuma promessa? Não. Não é pelo que Ele vai fazer, é pelo que Ele já fez na cruz do Calvário por você. Então eu vou perguntar. Se a sua resposta for sim, você levante a sua mão, a gente ora e termina essa noite maravilhosa aqui em São Paulo. 1, 2, 3. Só você que está tomando essa decisão, levante a mão. Só você que está tomando a decisão, levante a mão só para eu ver de novo, porque eu acho que... Oh, meu Deus. Eu nunca vou acostumar com isso aqui. Esse é o maior presente da minha vida. É o que faz valer a pena voltar amanhã para casa e dizer para os meus filhos o que eu estava fazendo. Vale a pena. Vale muito a pena. Só quem está tomando a decisão, feche os teus olhos e ore comigo. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. Em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo! Oh. Vou falar uma coisa pra vocês. Vocês ficam fazendo suspense. Aí eu penso que tá todo mundo morrendo. Aí é só falar que tá gravando, os irmãos aparecem. Ô, gente, nós estamos em São Paulo. E agora não é mais fôlego da semana. Agora é mentoria de vida. Como eu posso te explicar? Em um momento com Jesus, há uma semana atrás, o que o Senhor me fez entender é que nós não precisamos de um fôlego. O que nós precisamos é de uma direção. E eu já tenho 35 anos de idade. Eu sei que parece menos. Não era para rir, era para dar um glória a Deus. Mas eu já passei por alguns lugares na vida que já estou apto a ajudar de uma forma mais precisa. Porque nada gera mais autoridade do que dor. A dor é um fator gerador de autoridade. Você só pode falar por aquilo que você passa. Senão você é só um teórico tentando explicar sobre algo que você nem de fato viveu. Quando eu falo sobre filhos, eu já sei mais ou menos a realidade. Sobre casamento, sobre lutas, sobre doença, sobre cura, sobre milagres de provisão e sobre tempos de seca.
Só que então o que nós precisamos é de direcionamento. Só que direcionamento não é de maneira perdida, de uma maneira guiada. E eu não sei se você percebeu, mas nós passamos basicamente 6 anos juntos aqui no nosso canal, e já nós não somos desconhecidos. Quando as pessoas me encontram na rua, elas me abraçam como se eu fosse parte da família. Isso é um privilégio. Só que eu tenho um desejo ainda maior. Eu quero ser parte de famílias que vivem milagres extraordinários, de famílias que não sucumbem à dor, de famílias que passam por obstáculos e vencem, que geram testemunhos e passam para o outro lado. Entende? Então eu preciso me posicionar. Nós não vamos só ser mais um canal a partir de hoje. Escute bem o que eu estou dizendo. A partir de hoje nós seremos uma comunidade que não desgruda, uma comunidade que caminha junto, e que nós vamos ter testemunhos incontáveis ainda esse ano. Então eu quero eu quero ir para além. E eu decidi algo no meu coração. Eu vou criar algo que vai me custar. Não vai ser tão simples de fazer acontecer, mas eu vou conseguir em nome de Jesus. Nós vamos criar uma comunidade de verdade. Quando você estiver vendo esse vídeo, vai ter um link aqui abaixo, em algum lugar da descrição. É o link da nossa comunidade. A partir de hoje, você vai ser lembrado de tudo aquilo que acontecer. Nós vamos ter propósitos de oração, de jejum juntos, e eu quero poder fazer parte ainda mais da tua vida. Deus me chamou para servir a minha geração, e eu quero dizer que você pode contar comigo. Então entra nessa comunidade. Não tem custo, não é para vender nada, não é para isso. É para que você possa caminhar com a gente, evoluir, crescer e poder desfrutar do melhor de Jesus nessa terra. Você crê nisso? Então já entra na nossa comunidade. Viu que chique, é tudo novo. Entra na comunidade já e curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. E a partir de hoje nós vamos andar junto. Eu quero ser alguém que vai trazer luz para a tua caminhada e te ajudar a tomar as melhores decisões que vão mudar o seu destino para sempre. Então vamos para a mensagem. Ai, Jesus. Evangelho de Jesus. Tá difícil para mim hoje, estou emocionado. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 16, verso 21, diz: a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas logo após ela ter dado à luz a criança, já não se lembra da angústia. Deus do céu, eu preciso de um irmão para dar glória a Deus comigo nisso. Olha, a gente está falando de 1 hora depois, minutos depois, já não se lembra mais. Oh meu Deus. Porque pela alegria de ter nascido um bebê para o mundo. Amém? Olha, quem aqui já tem filhos? Levante a mão. Uau, também. Eu tenho uma fábrica. Você lembra da primeira ultrassom que você foi fazer? Irmão, a primeira ultrassom é uma das coisas mais apavorantes na vida. Porque tem médico... Eu ia desabafar. Mas veja, é muito complexo aquele momento, porque você quer contar os dedinhos, você quer ver se está tudo bem com o seu filho, e você tem uma ansiedade como qualquer pai e mãe do mundo, que é ouvir o tal do coração. Irmão, e ouvir o coração da criança é desesperador, porque ele é muito rápido a batida, e você diz, meu Deus, não nasceu e já está dando um infarto. E é desesperador. Só que existem duas coisas que são muito diferentes: o pai e a mãe. Porque o pai está vivendo tudo de fora, e a mãe está vivendo com aquilo tudo dentro dela. Então o pai consegue dormir melhor, porque a barriga não pesa. Mas a mãe já não consegue dormir mais de qualquer posição.
A gente não muda o humor, por mais que tem homem que engorda junto com a esposa. Amém. Mas veja, as dores de fato, elas não são nossas. Elas são de quem está passando. É da mulher. Veja, eu me lembro da minha esposa, dos 3 filhos, das 3 gestações. Na verdade nós tivemos 4, e uma nós perdemos. Então é muito interessante olhar para ela mudando o corpo, mudando, sabe, a maneira dos seus hábitos, até que chega um dia que de repente dá um grito dentro de casa, e a bolsa estoura e a gente sai correndo para o médico. E eu me lembro como se fosse hoje a primeira vez, e eu era um espectador da dor de alguém que me daria o maior presente da vida. Só que a dor não era minha, a dor era dela, porque gerar um testemunho, ele é algo muito poderoso. Para quem gera é diferente de quem acompanha de fora. Na maioria das vezes nós olhamos os testemunhos, mas ninguém viu as dores, as noites sem dormir e as dores que acompanharam aquela jornada. Nós pegamos no colo, mas ninguém tomou ponto. Ninguém ficou gritando numa maca, ninguém gritou por anestesia. Nós basicamente chegamos quando tudo já aconteceu. Agora, para quem está gerando o milagre, a experiência é completamente diferente. Então, quando o texto está dizendo que quando nasce, toda a angústia, toda a dor ela passa, é porque de verdade passa. Porque quando você pega o fruto daquilo que você sofreu e gerou durante tanto tempo, então você diz: uau, valeu a pena. A minha esposa, o primeiro parto dela, todos foram partos naturais, mas o primeiro demorou mais de 10 horas. Você imaginar isso não é a mesma coisa que viver isso. Eu me lembro que quando terminou todo o processo de parto, eu doía da ponta da cabeça à ponta do pé. Só não tive coragem de reclamar para ela. Mas eu fiquei tão tenso, tão, sabe, ruim com aquilo, com aquela insegurança, com aquilo de poder ver. Mas quem gerou foi ela. Agora, nós somos uma geração que não espera o resultado, que não consegue mais suportar as dores do processo. A gente quer viver o final das coisas, mas nós não aceitamos o começo delas. Nós queremos a certeza do testemunho, mas nós não queremos a incerteza de esperar aquilo acontecer. Nós somos uma geração que desiste antes da hora, e quem desiste antes da hora nunca vai ter essa palavra para dizer: valeu a pena passar pelo processo, valeu a pena superar, valeu a pena esperar, valeu a pena a dor que doeu na pele, mas agora é real, agora é o testemunho, agora é o milagre. Nós estamos amando os milagres, mas nós não estamos mais desejosos pelo processo. Nós queremos ver que Deus faça, mas a gente não quer esperar. A gente quer que Deus transforme o nosso casamento, mas a gente está divorciando antes de o milagre acontecer. A gente está querendo que Deus mude a nossa trajetória, mas a gente não consegue parar no emprego por mais de 3 meses. Nós queremos que Deus mude o caráter de alguém, mas o nosso caráter Deus não pode mudar, porque para a gente nós somos perfeitos. Ou seja, nós queremos o final das coisas, mas nós não estamos mais aceitando o começo delas. Uma das coisas que eu amo na minha esposa é porque ela, quando nasceu João, eu me lembro do rostinho dela, a felicidade. Minutos depois de passar pela maior dor da vida dela, ela olhar para mim e dizer: eu estou pronto para o próximo. Confesso que me deu um pouco de desespero naquele momento. Não é fácil. E aí nós perdemos uma gestação, porque gerar testemunhos dói. Nem sempre acontece da maneira que a gente gostaria, nem sempre é da velocidade que a gente espera. Perdemos uma gestação, e aí dores de processo. E eu me lembro de uma coisa que aconteceu. Nós tínhamos um balão que ela havia me dado a notícia, e no balão estava escrito: "The new baby's coming". Só que nós perdemos a gestação e o balão ficou dentro da lavanderia. Minha esposa, sem coragem de destruir o balão, tirou o baby e ficou só assim: "The new is coming".
Ela estava dizendo mais ou menos isso: Deus, eu não sei se o Senhor vai me dar outro filho, mas eu sei que o Senhor vai me dar algo novo. Eu sei que o Senhor vai transformar esse processo em um testemunho extraordinário. Eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa. Grave isso que eu vou falar para você. Gerar um testemunho dói demais. Noites sem dormir, lágrimas que não cessam, joelhos que não se levantam, madrugadas que não passam, coração que aperta no peito. Todo mundo consegue, pra gente não chega. Mas quem suporta as dores de um processo vai ver o milagre de maneira genuína e real. E toda a dor será transformada em alegria. Porque gerar processos ou viver processos para gerar milagres valem a pena, quando aquilo que você orou se tornar o testemunho que você vai contar. Eu me lembro do dia que eu cheguei na lavanderia e estava um balão e o balão estava escrito: The new is coming. Eu corri para minha esposa, porque o Espírito Santo falou comigo: eu vou virar a página. Eu vou virar a página. Eu corri para minha esposa e falei: vida, eu não sei o que vai acontecer, mas Deus falou comigo, Ele vai fazer algo novo. Alguma coisa vai acontecer. E tudo o que Deus fez estava conectado com uma estação. O Noah nasceu. E o Noah nasceu no final de 2019, começo de 2020. 2020 nós vivemos a maior pandemia do século, lembra? Nós tínhamos um refúgio dentro de casa. O Noah não era só um bebê, o Noah era um refúgio do céu para nós. Era tudo na hora certa. Grave isso: Deus não erra o tempo, Deus não muda o horário, Deus não se atrasa na sua tarefa, Deus cumpre tudo de maneira perfeita. Mas a gente nunca pode esquecer: testemunhos são gerados debaixo de processos que às vezes irão nos causar dores. Mas quem consegue passar pela dor e não desistir, vai viver o seu milagre de maneira completa. A mulher grávida, quando ela dá luz, está tudo doendo, está tudo ruim ainda. Mas aí, de repente, ela ouve o barulho de um choro. E todo o tempo que não podia gerar acaba. Sabe, todas as dores de tempo de oração, dizendo: Deus faz, esquece tudo. Todas as ultrações de dúvidas intermináveis, esquece tudo. Todas as noites sem dormir, esquece tudo. Porque alguma coisa veio à tona. É exatamente isso. Eu quero declarar no nome de Jesus sobre a sua vida, que o processo vai acabar, as dores irão terminar, e tudo aquilo que você gerou na dor, respeitando processos, vai se tornar o maior milagre da sua história. E você vai dizer como aqueles que respiraram aliviados: valeu a pena passar por tudo, valeu a pena todas as dores, valeu a pena todas as noites sem dormir, porque agora aquilo que era um clamor é um testemunho verdadeiro. Amém. É impossível falar disso e não lembrar da minha mãe. Minha mãe, chegou um momento da nossa família que a minha mãe não conseguia mais suportar o meu pai. E ela contava para as pessoas a história da nossa casa como se ela fosse vítima, e somente vítima de tudo aquilo que nós estávamos vivendo. E um dia ela falou para uma mulher tudo que o meu pai havia feito e tudo que ele havia passado. E a mulher que ouviu disse para ela: nossa, que dó dele. E a minha mãe nunca tinha sentido pena do meu pai. Na cabeça dela, meu pai era o coadjuvante de toda dor, ou o ator principal, seja assim, melhor. E a mulher apresentou outra perspectiva para minha mãe, deu um livro para ela de presente. Lembra do livro, O Poder da Mulher que Ora? E a minha mãe orou durante 8 anos pelo meu pai. Só que orar 8 anos por um homem de dura cerviz não é fácil. Minha mãe dobrava os joelhos, e quando levantava era o mesmo homem que estava para tomar café.
Minha mãe dobrava os joelhos e era o mesmo homem que falava palavras de maldição. Era o mesmo homem, ainda era o mesmo homem. 8 anos orando, 8 anos gerando um milagre, 8 anos passando por processos de dor e de dúvida. Até que um dia, minha mãezinha, na oração da manhã da igreja, o Espírito Santo falou com ela: hoje eu vou falar com o Hamilton. Hoje eu vou falar com ele. Minha mãe tem 1,65 m, meu pai tem 1,86 m. Naquele dia, minha mãe tinha 1,90 m e meu pai tinha 1,5 m. Minha mãe entrou dentro de casa e falou para ele: Hamilton, hoje Deus vai falar com você. Meu pai riu, achou que não era nada. Só que o que ele não sabia é que a minha mãe já estava de joelhos 8 anos pela nossa casa. Meu pai entrou dentro do carro. Quando entrou na rua da nossa casa, o Espírito Santo entrou dentro do carro. Naquele dia, eu vi o meu pai chorar pela primeira vez. Eu vi o meu pai pedir perdão para a família pela primeira vez. Naquele dia, o meu pai me pediu perdão. E naquele dia começou a gerar o meu testemunho. Mas durante 8 anos, uma mulher dobrou os joelhos e não desistiu. Jesus salva o meu marido, mas ele não vale nada. Jesus salva o meu marido. E as pessoas diziam: você é casada com um homem que já te deixou. Jesus salva o meu marido. Resistiu a tudo, a todos, as dores, e hoje a nossa casa serve ao Senhor Jesus. Eu quero que você entenda: vale a pena gerar um milagre. Você não vai desistir dos processos que te levarão ao milagre. Você vai conseguir resistir às dores, você vai conseguir passar pelas batalhas, mas você não vai desistir, você vai perseverar. Mas alguém está dizendo que é impossível, que não vai acontecer, não dá tempo para restaurar, não tem cura, não tem milagre disponível. Mas você não vai parar, você vai continuar crendo, você vai continuar lutando, até que o dia toda luta, toda batalha, toda dor se transforme no seu maior testemunho. E aí você vai ler exatamente aquilo que João está dizendo: porque quando dá a luz, toda angústia, toda dor, toda tristeza é esquecida. Eu termino dizendo algo para você. Há um tempo atrás eu fui chamado para ser um dos padrinhos do Hospital do Câncer de Barretos. E talvez foi um dos dias mais doloridos da minha vida, porque me levaram na área infantil. E para quem tem filhos, isso dói muito mais. Me lembro de ter visto uma menininha com a idade da minha filha, com o pai de joelhos do lado da cama dela, trocando a sonda do bracinho dela, e eu não aguentei. Eu comecei a chorar, entrei dentro do banheiro, me tranquei. Estava toda a imprensa do hospital, toda a equipe, os diretores, e eu trancado no banheiro chorando sem conseguir voltar. Até que me recompus, saí, e a médica me falou uma coisa: você sabia que quando as crianças voltam para o hospital, elas não conseguem lembrar da dor que passaram aqui? Eu falei: como assim? Exatamente, é como se uma borracha apagasse na cabecinha delas, e elas ficam com outras memórias. Elas lembram do que brincaram, elas lembram dos dias bons, mas elas esquecem dos dias maus. Por isso que eu entendo que quando o Senhor diz que o nosso coração tem que ser como o de uma criança, é porque vai ter um dia que a gente vai esquecer de todas as dores. Só 3 pessoas acreditaram. Então eu vou pegar essa palavra só para mim. Vai ter um dia, Dave, vai ter um dia que toda dor vai ter valido a pena, de um nível que você não vai lembrar de absolutamente nada, e só o testemunho vai ser contado. Em nome de Jesus. Jesus, nós oramos agora para que os teus filhos não desistam de viver o seu milagre, mas que possam gerar o seu testemunho. Senhor Jesus, que processos não sejam desrespeitados, que casamentos não acabem, que famílias não sejam dissolvidas, que negócios não sejam abandonados, mas que os teus filhos consigam passar pelo dia difícil para poder chegar no dia aonde olharemos para tudo, não lembraremos de nada, e só um testemunho ecoará através da nossa voz.
Em nome de Jesus. Amém. Hey there, my dear friend. Hallelujah. Hallelujah. We're in Joinville, my city. And this is the Life Mentorship Program. By the way, every Thursday, without fail, at 7 a.m., I have a word for your heart. Every Thursday at 7 a.m. and every Monday at 7 a.m. as well. By the way, I don't know if you know, but now we are your daily companions. If you want, you can also find us on Spotify or YouTube on our channel, Hi God, It's Me, again. Plus, our daily devotional is completely free, whether you're listening on Spotify or watching it on YouTube. Why, you'll play tube. On Hi God, It's Me again. A word is released for you every day at 5 a.m. Today's message from our Life Mentorship Program is about governing our thoughts, Ishad. And I don't know if you've ever struggled with your thoughts or with your lack of control, or sometimes with those thoughts you didn't want to feel, but that when you realize it, enter, govern, and alter your reality. Change corsa. Cool reality. Today, in a practical way, I want to bring you a word from Jesus. And you will learn to govern your thoughts, and in the name of Jesus, your thoughts will be governed by the Lord Jesus. With BFR. To amen. I'll say it again. Your thoughts are not a barren field. I know. No one has the authority to come and throw anything down. Your field, which is your mind, is not abandoned. It has an owner, and its owner is the creator of heaven and earth, and his name is Jesus. Nothing can be thrown down, placed, or grown without his permission. Having grown today, it'll be removed as the property owner is in the house. Hallelujah. Amen. Before we go to this message, I just want to give you a very important message, because thanks to them, it's possible that this entire recording is free every month here in Joinville. And I want to thank our partners at Salate Beneficios, everything you need for vehicle protection. ACIDA, we've been partners for over 5 years, and they've been for 13 years. And you know what's even more incredible? Put their name on Reclaim Equi. They're rated the highest on the site. So, I'll give you a tip. I'll leave their WhatsApp link in the video description, and you can contact them and get a quote. And don't forget to mention that you saw it here on Mentoria de Vida. So now, like the video, comment, share, and let's get to the message. Second, Corinthians chapter 10, verse 5 states, "For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for the demolition of strongholds, destroying imaginations, and every high thing that exalts itself against the knowledge of God." This comma is significant, for it underscores the complete subjugation of every thought to the obedience of Christ.
Anchieta, Kavin. This might very well be the greatest adversary we face. In our time, our most formidable foe is not external, it is internal. Our most formidable foe is our own mind. And the most potent nutrient for controlling our mind is our unwavering faith in Jesus. Indeed, the most powerful nutrient for our brain is our faith in Christ. Let me explain the reason for this crucial point. I don't know how concentration presents itself to you, but we belong to a generation where attention deficit disorders are extremely prevalent, don't you think? Yeah. We're looking at something while simultaneously thinking about something else entirely. We're living in a place, another phase, another season. This is very common. I've been to incredible places in this life that God has allowed me to go. And I've seen strange scenes happening, like someone watching one of the most beautiful fireworks displays in the world through a phone camera this small. I've seen God's fire falling in church and people with their heads down dealing with some bill they need to pay, someone who needs to answer something. I've seen it. This is because we are not 100% present in the real places. Sometimes we are in church, we are in God's presence, but our minds are so far away, so disconnected that God can do anything. A paralytic can get up, a deaf person can hear, a blind person can see, and we have no idea what happened because we are unaware and disconnected from what's going on. So, if we can be in an incredible place and our minds are far away, it means that our biggest problem is our mind. Our minds have no geographical barriers. You can be here, close your eyes, and imagine yourself in another place. You can, live 3 realities, 2 realities. Unless, man, it's more difficult for us. We can't do many things at the same time. Now, women can. The thing is, what may appear to be a skill can actually be our greatest enemy, as our thoughts and our minds are a constant battlefield. It's exactly here, through here, that all the information enters that makes you make your decisions, that makes you buy or sell, that makes you enter or leave, that makes you love or stop loving, forgive or stop forgiving. It all enters here. That's why Proverbs says about everything that should be guarded, guard your heart, for from it flows the issues of life. The Word of God is talking about the mind. So this reflection is not outdated, but it is our reality. Governing the mind is more difficult than governing our children. It's more difficult than governing a company with many employees. Because in our minds, things are sneaky. I wrote down something while I was studying that caught my attention. Pastor Ad, you who are a psychologist, can you say if this is right or wrong? No, but while I was reading, I read this: repeated thought becomes conviction. Conviction becomes decision, and decision becomes destiny. Look at that. Repeated thoughts generate convictions. Repeated convictions become our decisions, and our decisions become our destiny. It means that if we lose in our minds, we automatically lose our destiny. If we lose in our minds, we automatically lose the probability of living according to God's will. And this is exactly where evil acts most. That's why our minds are bombarded every day with information, pessimistic words, words of cursing. The real issue is right here. Let it in. Simply allowing it to enter without ever confronting or challenging it. We listen and don't rebuke it. We let it accumulate and it becomes a conviction. Oh, porfa. I'm gonna tell you something interesting, but this is a reality. There are prosperous people who beat
believe they are poor? And I'll tell you the opposite, and it's also true. Some poor people think they are rich. You'll be happy with what I'll say it now. I prefer a poor person who believes they are rich to a rich person who believes they are poor. Didn't understand? I'll say it again. I side with a poor person who believes they are rich to a rich person who believes they are poor. Because the poor person who believes they are rich will at some point transform that conviction into their destiny. And the one who believes they are poor, even having everything they need, will transform their destiny into the poverty they always believed they could achieve. Did you know that there are people who earn millions and live a miserable life because they are terrified of becoming poor again? Why? It's impossible, but they believe they could become poor again. Just as there are people who do the opposite. I'm not talking about excesses, nor about someone who squanders, or someone who economizes, but about what we believe. Yeah. That's why when the gospel comes, the word of God, Romans 12 verse 2 says that it promotes a renewal of our minds. It goes deep into our minds and transforms them. That's what the word of God calls metanoia. It will change our feelings. Our identity that before she was lost, now she's transformed by the Holy Spirit of God. Then previously we didn't feel loved. We were excluded. We had disgust towards our very own reflection. Then Christ enters. Now we know that we are loved, that we are children of the Father, and we know that when we look in the mirror, we are looking at the image and likeness of the Creator. Do you understand? Our identity changes, and then you start to believe in it. I'll tell you something funny. I end every year saying that the following year will be the best year. You know that only we believe in that? There are people who don't believe it. I saw it. Nobody told me. Someone took a video of me. There are people who have patience for these things. They took videos from all the years. They took videos from 2013 to 2014, from 2014 to 2015, 2015 to 2016, and they kept taking videos from all the years I did. Because 2016 will be the best year of our lives. Because 2017 will be the best year of our lives. He doesn't even know I'm preparing to record 2026 for 2027. Brother, if I don't believe in that, I have nothing left to live for. I'm declaring it will be better, it will be more extraordinary, it will be more powerful, it will be more incredible, because if I don't believe, who will believe for me? Oh, brother, I truly don't understand people. What did people want me to record? Look, people, 2025 was good. Don't expect the same from 2026, okay? Brother, truly, there are people who seem to have more faith in the devil than in Christ Jesus. I believe when the word says from glory to glory, from victory to victory, I believe in newness of life, as the psalmist David says. Now, why am I telling you all this? Because if we're not careful, these little lies will become our truths, and we'll accumulate them. I'll tell you something interesting. If I'm not careful, I'm just like anyone else. If I'm not careful, I start believing the lies that go against the truths I believe in. Do you understand how crazy that is? I need to be vigilant all the time. And now I'm going to tell you in a practical way how you overcome thoughts that cannot govern you. First, by establishing the thought that will govern you. If you don't have a foundation of faith and hope, you can't identify the enemy when he knocks on your door. If you don't have a word, you can't identify the enemy knocking on your door. You let him in because you don't know who you are. You don't know what you carry. You don't know your worth. You don't know how important you are to Christ. You don't know. So you will believe just about anything, especially if it is repeated frequently. And here I want you to understand, not every truth carries a lie, but many manage to lie to us by doing what we call sophistry.
which is putting a little bit of lie into the truth and a little bit of truth into the lie. We end up confused. We started the year declaring that 2026 will be the best year of our lives. But then someone said, no, it's going to be the worst year of our lives. So we had that faith. Oh, it won't be. Well, that's the second person who's told me that. I'm getting married. Then you see one person got divorced, and then another says they got divorced too. Then you start thinking, yeah, right. Wow, maybe God is trying to talk to me. You know what the crazy thing about time is? It's because you realize that evil knows how to strategize in the long term. It didn't make us afraid of getting married in a short time. It took many years to put repeated divorces in soap operas. It took many years to make us root against marriage in the movies we watched. It took a long time to change the culture. It took a long time to change our minds. So today, we accept that things that were extremely strange to us a long time ago are normal. So understand that if we don't look at this battlefield that is our mind, we won't be defeated outside. We will be defeated inside. Because, in fact, what happens outside, we can't control. But if we have discernment from the Holy Spirit inside, our authority will not be taken away. Thoughts will come and we will rebuke them. Evil thoughts will arrive and they won't be able to enter. They will try to sow seeds, but the seed won't fall on our minds. We will gather them and throw them out the window. I doubt you grasp what I just finished saying. I can't say it, but we need to look intentionally. If any seeds of doubt come and steal our faith, don't allow them to enter. Oh, brother, learn to act like a fool. It's better. Rebuke it. Cry out loud. The blood of Jesus has power. Put your hand on your head and rebuke it. The blood of Jesus has power. I won't let myself be dominated by this thought. It sounds crazy, but brother, I already, really? Listen to what I'm gonna tell you. When you look at the characters in the Bible, you'll see that everyone who carried out some great mission was tempted in their mind to stop and give up. The obstacles were never just earthly, they were also in the mind. They were right here. Imagine Noah building an ark for 120 years, the number of challenges he overcame here in his mind to not stop building what he was doing outside. Imagine how many people came to say, why, what for? Look at that madness, it never rained. Imagine Joseph, imagine the amount of things Joseph heard. Imagine him knowing he had a say in being governor, being in prison, being subjugated by a woman who falsely accused him. Imagine the wars within his mind. Imagine you have a say in your future, but everything you see in the present is nothing like what God promised you. Imagine the anguish you go through, and that's where you need to win. If you win here, what you believe will become your conviction, and your conviction will become your destiny. Therefore, my dear, if convictions generate destiny, then change your convictions. Change what you believe about yourself. Change what you believe about your home and declare with your mouth. If our convictions alter our destiny, then start changing your convictions. No, it didn't work. I'll improve. You are sharper. So you deserve more than you imagine. You can do more than you believe. God has the power to work through you, beyond you, despite you. Hey, darling, your background is irrelevant. Your past doesn't matter. What you've experienced is not a limit for you. You can go further. You can prosper. You have the freedom to live according to God's will. No matter what they said about you, your mind will not be governed by any word that does not proceed from the throne of God's grace. Glory to God. Amen. Look. Whoever governs their mind governs their own future. Whoever governs their mind governs their future. Because just consider, if I place my hope in Jesus, my declarations are based on faith, not on what I see.
Brother, I want you to get out of this dangerous message. To amen, very timidly. No, brother, you will get out of this dangerous message. You will mold not only your thoughts, but what you say based on what you think. No, it's not possible that you're so weak. Brother, you're gonna call something expensive that's still cheap in your hands. So you're gonna call something happiness when it still feels like sadness to you? Go on. You're going to call forgiveness that still hurts. You're going to change the way you see things because your thoughts will not be governed by the enemy. You are taking authority over your mind today. Hey, remove every thought that diminishes you. Remove every thought that distances you from God. Remove every thought that holds you back. Remove everything. Reset everything. Reset everything and consecrate it. Take it captive to the Lord. Do you know what the word captive means? Take it prisoner? Brother, take it prisoner. Shackle your thoughts. Take it to Jesus. Say, Jesus, this is what I think. What do you think? With all certainty, the Lord will say, my thoughts are greater than yours. My thoughts are higher than yours. So, Jesus, download this because I don't want to believe this anymore. I don't want to live this anymore. I don't want to enjoy this anymore. And you know what's the deal? When you change your thinking based on what's in the Word, your position on earth changes too. Your posture changes, your life changes, everything changes because it's impossible to be different. Can I share an experience of mine? Sometimes when I'm somewhere and there's a line of people taking pictures, I can look and see the person, and it seems like I'm exaggerating, but it's true. I can tell who feels inferior by the posture they have when taking a picture. Some people come without looking in the eye. They come with their heads down, ashamed, because for them, it's as if they're different levels. There are no different levels at all. Someone just comes, they say nothing, they don't show any reaction. Then a man comes from behind, composed and calm. Hi, how are you? It's not because he's not nervous. She can get nervous too, wanting to share her story, but she fully understands the inherent value she embodies. So he's not comparing himself, he's not victimizing himself, he's not in that place, feeling bad. The mind is right here, look. The physical bodies of both people have the same muscle that pull their shoulders back. It's the same muscle, it's there. But one is active, the other isn't, because what one knows about themselves, what they believe about themselves, is different from what the other person believes about themselves. Do you understand the madness? When we to church, some people arrive and look for the last seats because they don't believe they deserve the front row. You believe it. You go to the market, you only look for what's cheapest, and you already have money in your account. But your mind isn't yet prepared to enjoy it. You live a reality that you yourself believe is for you. Look, I'm not talking about dissonance. I'm not talking about having an issue and not believing against reality. No, I'm talking about thoughts that govern you. I'll finish by telling you one thing. If you can win within your own mind, you can win in any situation. If you can subdue your mind and take it captive to the Lord, you will win anywhere in any area of your life. Amen. Your faith will be increased. Your spirituality will be renewed in Christ Jesus because you will no longer be, robbed of yourself. I could spend hours here telling you about all the experiences with God I've had in life because of lies that were sown in me and that I believed for a long time. And because of that belief, I missed out on extraordinary things. I'm gonna say something that might seem silly. Okay. I'll just tell you a story. Once during the early stages of our marriage, my wife and I were lucky enough to win a trip to a completely different part.
of the world. We won the trip and went. We were put up in a hotel. And at that hotel, we were taken by a family, and the family left us at the hotel and forgot about us there. And we kept thinking, should we get out? Then I remember we got there, went down to the hotel, took a little walk, and went back to the hotel. And we waited all day for someone to call and take us out to eat, but nobody called. So we started texting saying, hey, we've arrived, okay? Look, we're already here, okay? Look, we're even hungry already. Maybe in Brazil we would have eaten about 3 hours ago already. And nobody was picking us up, and we were very offended. Within our minds, the notion of going out, hailing an Uber, exploring the city, performing a Google search to find a nice place, to visit and savor some unique cuisine, simply felt unattainable. That reality was not within our reach. We didn't even know it was possible to do that. We kept waiting. Then we got to the house, and I remember they said, you've been sightseeing a lot. You've explored the city. Then we could. The slave mentality governs you in an environment of freedom. She dominates you in a setting you were meant to enjoy. The slave mentality prevents you from enjoying your family. It makes you only complain instead of appreciating what God has already given you. The mentality makes you curse a blessed life because you feel you lack things you don't even need. We could have enjoyed that day with our two boys, but we stayed secluded. We didn't have a mindset of enjoyment. Our mentality was still that of little boys living under their parents' roof who needed things. You understand? The mentality governs you in an incredible environment. And that's what it is most of the time. A large part of our complaints are lies from our minds to avoid seeing the good things we already have to live for. You think you need things, and it's only in your mind because your children don't want what you think they need. Your house doesn't need things, you understand? It's all in our minds. Everything is here. So today, when I looked at this text in the afternoon while I was studying and thinking about it, I understood that the most powerful way to solve our lives is to present every thought you have to the Lord. Take captive. Take captive the way you see your family. Take captive to the Lord what you think about yourself, the way you face problems. I don't know if you understand, but there are people who are trapped in realities they were freed from a long time ago, but they're still there. The cell is already opened, the padlock is already broken, but he's still sitting inside the cell because the prison is here. If you govern your mind, your future will be transformed. I'll finish by telling you some things I wrote down. The practice is to filter the narratives you hear. Choose what you believe. When you know what you believe, no lie will steal your heart anymore. Confront thoughts with the Word. Brother, the most frustrating thing for Satan is when you have the Word on the tip of your tongue. In Jesus' temptation, all the answers Jesus gave to the devil were in the Word. No one can undermine the mind of someone who carries the Word rooted in their heart. Their mind is governed by the Word of Jesus. They are saying you can't. The Word says you can do all things through Him who strengthens you. They are saying it will be bad. The Word of God gives you courage and boldness to believe against the impossible. The Word replaces lies with truth. Continually monitors what enters the mind and cuts off all toxic sources. Moss. And here's the part that will hurt. Because most of the lies you believe are ones you ask to hear.
Most of the lies that govern you are ones you let in. You wanted them to enter through the tables you sit at, through the voices that feed you, through what you seek for your home. It's hard to hear this. It's uncomfortable, but the toxic sources weren't an accident, they were our choices. It's not about anything other than truly examining what you hear so you can filter out what will dominate your heart and mind. In our family, in the people closest to us, some people I love, in small conversations, I managed to uncover absurd lies. I can talk about a friend who was certain he would never be able to buy an apartment. In his mind, I can't. The word was so strong that when I asked, he immediately said, no, I can't. I said, but how much is one? Was there already a financing agreement? No, I didn't see. Because the lie was so ingrained generationally that he already knew he couldn't. It might sound crazy, and one day he can testify if he wants. But for 40 minutes, I remember, I was sitting at Guarulhos Airport. I drove him crazy. I said, you're gonna arrive tomorrow, you're gonna call a real estate agent, you're gonna ask them to find a property for you, you're gonna go to the property, you're gonna look at it, you're gonna see if you like it, you're gonna contact the bank, you're gonna do a financing simulation, and you're gonna buy it. You can. That's a lie. What you're saying is a lie, brother. The kid's gone crazy. And you know why it's crazy? Because a repeated lie generates conviction, and that's it. That's it. You heard it was impossible, you couldn't, no way impossible, no way. You believed it your whole life. Then someone used by God comes along and says, no, you can't. You can't do it. God is powerful enough to do it. It won't work. God will do it. Brother, you're like, will it? Now then understand. Cut off the toxic relationships, cut off the voices, and seek what will propel you higher, closer to God, and I'm gonna give you some advice. Look for people who are crazier than you, with more faith than you. You say you give little, they say you give a lot. Go ahead, take the plunge. I'll tell you the truth. Seek out similar people who won't sound odd. I was gonna say crazy people. That's it. This isn't just about people who are living, it's about people who already believe they can live. Do you understand? It's not about changing the table because one person is richer, no. Look for people who have faith. Looking for someone who will say, no, God will do it. God will make it work. Hey, it will work out. I'm gonna get married, I can't. You're gonna get married. God will provide the resources. Something extraordinary will appear. God will make the miracle happen. It will happen. Will it? It will. Go for it. Brother, I'm gonna tell you something. Do this and finish. Finish. It's over. I need to finish. I just wanted you to know, your mind is not an abandoned territory, nay. Your mind needs a ruler. Your mind needs Jesus. If Jesus takes over the rule of your mind, no lie will flourish in your field. No lie will be created in your field. Remember, when I say field, I'm talking about your mind. You will not be ruled by lies. You will not be ruled by doubts. You will not be ruled by absolutely anything that is not the truth that is in Christ Jesus. And the truth that is in Christ Jesus liberates, transforms, and changes our story. Your mind will never again be ruled by destructive thoughts, by misguided convictions, because from today on, everything inside here will be taken captive to the Lord. You will renew your mind according to Romans 12, verse 2, and you will truly enter the best season of your life. Hey, David, not out here. First, in here. In here. It seems crazy, but if your mind is healthy, the war out there will steal your peace. Amen. I want to declare that what is happening in the world,
The anxieties of this earth will not steal the peace of your spirit, will not steal the peace of your mind. You will have the wisdom to enter and leave. You will have peace to make the most intelligent decisions of your life. Your mind will not be governed by fear. It will not be held back by the seeds of evil. You will prevail. You will break through, and your mind will be governed by Christ. And your convictions will be completely transformed in the name of Jesus. Who atieti ble one dan one. Amen. Amen. Hey, my dear friend, for you who have made it to the end of this message, I have a very special gift for you from our Prit School. We want to give it to you in a special way. Receive a free ebook, How to Read the Bible, and our Prit reading plan, which will surely bless your life and make your 2026 even more extraordinary. Just click here, point your camera at the QR code that's appearing, or click the link in the description and you'll go straight to our school's WhatsApp. And of course, don't forget to follow our Prit School on Instagram at Escola Pritco. God bless you and see you soon.